Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs. Mas eu tenho uma reflexão para deixar ao coração de todos. Essa reflexão, ela é muito importante para as nossas vidas. Esta reflexão, ela é muito importante para todos. Portanto, eu quero deixar para que os irmãos possam estar meditando, orando, buscando e, com certeza, pedindo mudança para o nosso coração. Eu quero ler um texto no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18 e no versículo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão aqui sobre o que se orgulha um fariseu. O que se gaba um fariseu? Como nós podemos identificar se nós mesmos não estamos sendo fariseus? Ou se alguém não está, ou se alguém está, melhor dizendo, sendo um fariseu? Como identificar também um publicano? Isso digo, meus irmãos, em relação ao nosso sentimento diante de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos aqui refletir sobre o que se gaba o publicano. Olha bem como diz o publicano. O publicano diz o seguinte: ele orava a Deus dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. A primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos observar na vida do fariseu ou de um fariseu é na sua oração. Nós vemos que dentro dele, ele falava consigo: não sou como os demais homens. Ele se considerava superior aos demais homens, às demais pessoas. E isso aqui relata que isso estava acontecendo no templo de Jerusalém. Observe que o fariseu, ele se considerava melhor do que os outros homens. O que mais, meus irmãos, um fariseu, ele se orgulha? Escute, o fariseu se orgulha dizendo: não sou como estes homens roubadores. Ele se gaba diante de Deus, dizendo que não roubava de ninguém, que não era roubador.
Observe que um fariseu, ele se gaba já por orar. Em segundo, ele se gaba se considerando superior, melhor, diferente, especial do que todos os outros homens. Em terceiro lugar, um fariseu, ele se gaba em cima de pessoas que estão praticando roubo. Ele dizia: não sou como os roubadores. Em uma expressão que ele está se utilizando, nós sabemos que ele está falando disto e se referindo ao fariseu. Mas ele se gaba disto. Se gaba que não é roubador. Se considera alguém digno de estar na presença de Deus. Ele se gaba ao ponto de achar que é por causa disto que ele merece entrar no templo. Olha o que um fariseu se gaba e se orgulha. Continuando, não sou como estes homens injustos. Ou seja, sou de oração. Segundo, sou melhor do que os outros homens. Terceiro, sou melhor do que aqueles que praticam roubo. Em quarto, eu não sou injusto. Eu sou uma pessoa justa. E é por isso que estou na presença de Deus. É por isso que eu frequento o templo. É por isso que Deus me ama. É por isso que Deus me considera especial, diferente. Observe agora do que mais o fariseu se gaba. O fariseu se gaba dizendo: eu também não sou como estes homens adúlteros. Todas estas coisas fez com que o fariseu se gabasse, se considerasse melhor, se considerasse alguém digno do reino de Deus, alguém digno de estar no templo. E aí ele vai e apresenta essas qualidades para Deus, em oração. E é disso que ele está se gabando. É disso que ele está se exaltando diante de Deus e apresentando essas qualidades na presença de Deus. Aleluia. Meus irmãos, quem era fariseu? No que um fariseu ele realmente cria? Observe, um fariseu ele aceitava a Torá escrita e aceitava a Torá oral. Um fariseu ele cria na unicidade do Criador, ou seja, que o Criador é um só. Não é como as demais nações pagãs que acreditam, meus irmãos, em diversos deuses, em diversos ídolos. Um fariseu, ele acreditava na ressurreição dos mortos. Observe bem qual era a doutrina dos fariseus. Um fariseu, ele acreditava na existência de anjos e demônios. Um fariseu acreditava em um julgamento futuro para os ímpios, para os pecadores, para aqueles que não se voltam para Deus, para o eterno. Um fariseu, ele também cria na vinda do Messias, na vinda de um Redentor, na vida de um grande rei, que iria reinar por todas as nações. Os fariseus eram como príncipes dentro das sinagogas. Eles ensinavam a lei de Deus, ensinavam a Torá oral, a Torá escrita. Eles eram os mais rígidos em relação à lei, em relação à Torá. Conhecedores da palavra, conhecedores da Escritura.
Meus irmãos, isto praticamente quase nos identifica. Porque eles acreditam naquilo que nós acreditamos. Agora observe a maneira que ele se comportava, a maneira que ele agia no meio do povo. Por causa dessas qualidades, ele se considerava melhor e superior. E a Bíblia aqui está dizendo que ele estava se exaltando. Se exaltando. Aleluia, glória a Deus. E isso dentro do templo. E nós vemos agora algo oposto acontecendo nessa história. Nós vemos agora algo que nos deixa impactados. Aleluia. Como servos de Deus. A Bíblia, meus irmãos, está dizendo também no versículo de número 12, que ele era um homem de jejum, ele jejuava, orava, jejuava, dava o dízimo, não roubava, não era injusto e não era adúltero, e era praticante da Torá. Praticante da Torá. Isto aqui era o que ele fazia. E ele se exaltava por causa disso. Observe agora o oposto. Versículo de número 13 diz assim: o publicano, porém, estando em pé de longe. Olha, primeiro lugar, o publicano estando de pé de longe. Não estava no mesmo local que o fariseu estava bem perto. O publicano estava ao longe, em pé. Aleluia, glória a Deus. E olha o que diz a Bíblia. Nem queria levantar os olhos para o céu. O publicano, ele olhava para dentro do seu interior, do seu coração. E ao chegar ao templo, ele ficou de longe. E nem sequer tinha coragem de olhar para o céu. E olha, meus irmãos, o que este publicano continua fazendo, escute. Mas batia no peito. O publicano ficou de longe, primeira coisa. Em segunda coisa, o publicano nem se achou digno de olhar para o céu. Terceira coisa, o publicano batia no seu peito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora observe qual era a oração deste homem, deste publicano. Dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isto é um impacto muito profundo, muito forte em nosso coração. Porque tudo que o fariseu fazia não era errado. Tudo que o fariseu praticava não era errado. Errado estava o coração dele diante de Deus, se exaltando,
se engrandecendo, se ensoberbecendo, se gabando em cima de um publicano. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Escute isto. Quem eram os publicanos? Publicano, meus irmãos, eles trabalhavam para o Império Romano, para Roma. Em cada província existia um publicano. E este publicano tinha esta função de trabalhar para coletar impostos. Ou seja, ele trabalhava para o império, para os cofres públicos do Império Romano. Então, em cada lugar, ele arrecadava os impostos das pessoas, dos judeus. Este era o trabalho de um publicano. Mas Roma havia contratado alguns judeus também para ser coletores de impostos, para trabalhar para o império. E nós sabemos que Roma, o Império Romano e os judeus não se davam. Roma tinha conquistado a Palestina. Roma tinha conquistado, meus irmãos, Jerusalém, tinha conquistado a terra de Israel, dominava aquele local. Roma escravizava, meus irmãos, praticamente as pessoas. Mas na ocasião, Roma tinha comprado alguns judeus para trabalhar como coletores de impostos. Então, para os judeus, eles eram inimigos. E se um judeu trabalhasse para Roma, para o Império Romano, era considerado um traidor. Alguém excluído, lembra de Mateus, coletor de impostos? Pois é, Mateus era judeu. E isto, meus irmãos, era o que estava acontecendo. Este publicano trabalhava para o império, trabalhava para Roma, era coletor de impostos. E dentro deste trabalho existiam muitos cobradores de impostos que faziam suborno, faziam extorsão, que roubavam, que eram adúlteros, que praticavam atos terríveis. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, duas coisas distintas. Alguém que é considerado pecador e alguém que é considerado santo. E essas duas pessoas, Jesus está nos alertando sobre isso. Jesus está trazendo uma realidade profunda sobre isso. Porque aqui está um santo e aqui está um pecador, e os dois estão orando. Os dois estão no templo orando a Deus. Mas o fariseu está a se gabar. O fariseu está a se exaltar. Está saindo, proliferando, externando esta exaltação, este orgulho, se gabando disto, do que praticara. Aleluia! E o publicano está aqui deste lado, nem sequer quer olhar para Deus, não quer olhar para cima, para o céu, se acha indigno. Então está de cabeça baixa, batendo no peito e gritando: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda e que coisa terrível ao mesmo tempo. Tome cuidado com que maneira você está sobre santidade, porque tu pratica algumas coisas da palavra de Deus, não te dá o direito de se exaltar em cima de ninguém, não te dá o direito de se considerar melhor do que alguém que está no mundo, ou melhor do que alguém, quem sabe, que está ainda preso em alguma prática do pecado, ou alguém, quem sabe, que está dentro da casa de Deus e ainda não conseguiu se libertar, não conseguiu se voltar para Deus de todo o coração. Não se considere melhor do que esta pessoa. Oh, glória a Deus!
porque as tuas orações não serão atendidas diante de Deus. Olha este publicano, oração sincera, verdadeira, profunda. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Para encerrar esta reflexão, olha o que diz a Bíblia, ao continuar, no versículo 14 eu encerro, porque é o versículo chave, aqui eu encerro. Jesus está dizendo: digo-vos que este desceu justificado. O publicano saiu justificado diante de Deus. Aleluia! Ou seja, o que significa sair justificado? É sair sem culpa. É sair sem nenhum ponto de acusação. É sair perdoado por Deus do templo. É sair, meus irmãos, com a cédula rasgada. É sair, meus irmãos, sem que o diabo possa o acusar. Por quê? Porque ele foi justificado, ele foi perdoado. E quando ele é perdoado e é justificado, os seus pecados são cancelados e apagados diante de Deus. Uramagachandagamandaramachandaramahaya. Aleluia! Uramaia mandagashori mikovasebi nashandaramandararai. Ele saiu perdoado e foi para a sua casa perdoado. Olha o que aconteceu com o fariseu, o exaltado, soberbo, orgulhoso, presunçoso. Aquele que se gabava, se exaltava, aquele que dizia: eu oro, eu jejuo, eu não sou adúltero, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu dou dízimo, eu faço tudo certinho, eu sou rigoroso, eu sou de doutrina, eu sou santo, eu não sou como os demais. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele saiu não sendo justificado por Deus. E Jesus explica o porquê. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Quem se exalta por causa disto, por causa dessas coisas, será humilhado. Olha e continua o texto. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado por Deus. Oh, aleluia! Olha este paradoxo aqui, irmãos. Vamos ter cuidado com as nossas relações interna e externa diante de Deus e das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isto. Isto é um perigo espiritual muito sério, muito grave. No começo do texto, no livro de Lucas 18, olha o porquê que Jesus falou essas coisas, escute. Versículo 9, e disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Pessoas que confiam em si mesmas. Que confiam na força do dinheiro, na força do seu braço, na força da sua teologia, na força do seu conhecimento, na força de sua estrutura, na força da sua beleza. Aleluia! Cuidado com isto. Para não ser rejeitadas as tuas orações e tu sair sem ser justificado da parte de Deus. Aleluia! Olha que reflexão linda. Olha que linda reflexão para os nossos corações. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos reconhecer os nossos pecados diante de Deus.
Vamos nos humilhar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, pecador, pecador. Arambagar, rablaro, mandori, colori, mantequei, mantoroflácia, raia. Lá embaixo, rimanto, corbineia, lá e biandarachanda, gamarrai. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos aí, sinta a presença de Deus na tua vida. Fecha os teus olhos e Deus vai te visitar agora, aí onde tu está, ouvindo esta palavra, ouvindo essa reflexão. Fecha os teus olhos agora. Uramai, abagashu, ramai, degalá, mandou, binaia, labagachanda, gamarraia. Deixa esta palavra falar o teu coração. Te humilha diante de Deus, seja humilde. Seja humilde, seja humilde, seja humilde. Abandogon de geme de gondogondori flori maia lachandarabagai. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ora, ora agora, comece a orar, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a te humilhar agora. Fecha os teus olhos, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Perdoa, perdoa meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Labagashura magandaga mandara charamagai. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, tem misericórdia, Senhor. Nós falhamos, nós pecamos, Deus, todos os dias, Senhor, tem misericórdia. Lamaia bagachura mante calamaceia lahai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Urabagashurabagai, abagandara, mandogorbilai, amai, decovanebila, binasuri, micalavasheia. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. Te humilha na presença de Deus. Te humilha na presença de Deus, te humilha na presença de Deus. Não queira ser desta maneira como fariseu, exaltado, soberbo, orgulhoso, não, te humilha. Eu preciso me humilhar, você precisa se humilhar. Urabaya bagaya dorimanto corbinaya labagachanda gamandara charamagai. Oh, aleluia. Aleluia. Te humilha. Vamos nos humilhar diante de Deus. Quanto mais nós nos humilharmos, mais Deus nos justificará. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Amém. Eu encerro, meus irmãos, essa reflexão. Peço aos irmãos que compartilhem este vídeo, que se inscrevam no canal, que dê um like, ative o sininho, para que toda vez que eu estiver lançando um vídeo, você seja notificado que tem vídeo novo. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.